Pois é, como a gente já tinha adiantado aqui, você sabe que o Cidade bate de primeira sempre, né? Ontem o Marlon Araújo, comentando os resultados exatamente da Copa do Nordeste, já havia antecipado pra gente que a tendência é que na próxima quarta-feira o Campeonato Alagoano voltasse a ser realizado. E, dito, feito, né? O Marlon Araújo está ao vivo com a gente agora porque a Federação Alagoana de Futebol realizou na tarde de hoje um arbitral exatamente para definir como vai ficar, né? Como vai ficar o Campeonato Alagoano nessa reta final, né, Marlon Araújo? Batemos de primeira ontem, hoje vamos confirmar as informações. Boa noite, Marlon. Boa noite, Edson. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Alagoas. É verdade, batemos de primeira, né, que seria na quarta-feira, dia 29. E o torcedor estava com saudade, então ele pode tomar nota aí. Quarta, 29, depois sexta, 31, depois a semifinal, dia 3 e a final, dia 5. É uma maratona. O Campeonato Alagoano recomeça 29 e termina no dia 5. Então vamos passar devagarzinho para o torcedor anotar. Na quarta-feira é a continuidade da sexta rodada, a penúltima rodada que havia paralisado, né, na questão da pandemia. No último dia 16, paralisou o futebol em Alagoas, 16 de março. Então já havia um jogo acontecido, Murici 2, CSE 2. Então essa rodada, dia 29, próxima quarta-feira, horário 16 horas, Jaciobá e Céu, jogando lá em Palmeira dos Índios, porque o Jaciobá não manda os seus jogos lá em Pão de Açúcar, CRB e Coruripe no estádio Rei Pelé, e Asa e CSA no Coraci da Mata Fonseca, em Arapiraca. Passada a quarta-feira, passada a sexta rodada, a sétima rodada traz na sexta-feira, dia 31, provavelmente à noite. Só não sabemos o horário, entre 18 e 20 horas, teremos a última rodada da fase de classificação, que traz dois clássicos logo de início, CSA e CRB, CSE e Asa, clássico da capital e clássico do interior, Coruripe, Jaciobá, Céu e Murici. Esses jogos faltam ainda definir o horário, mas sexta-feira, 31, aí sim conheceremos os 4 finalistas da competição. O arbitral foi para trazer essa novidade que passo agora. Não existe rebaixamento no Campeonato Alagoano de 2020 e também não existe 2 jogos na semifinal. Semifinal e final, um jogo só, jogo único. A gente apelida de mata-mata, agora é só mata, é um só. E no estádio Rei Pelé, local único também, estádio Rei Pelé. Então, dia 3, segunda-feira, a semifinal no estádio Rei Pelé, dia 3 de agosto, e dia 5, a final também no estádio Rei Pelé. Nós iremos conhecer os finalistas na sexta-feira, 31. Na segunda-feira, dia 3, já tem a semifinal. E na quarta-feira, 2 dias após, a final do Campeonato Alagoano, no dia 5. É uma maratona que termina no dia 7, estreando no Campeonato Brasileiro da Série B. O CSA joga contra o Guarani no estádio Rei Pelé, 16 horas. E o CRB, no dia 8, lá em Caxias do Sul, contra o Juventude. Então, é uma sequência de 29 até o dia 8 de muito futebol. E você acompanha tudo aqui no Cidade Alerta Alagoas e também no Pajuçara Futebol Clube, time que já nasceu campeão, na Rádio Pajuçara FM. Pois é, Marlon, e agora é importante frisar o seguinte, você falou aí das datas, tem aquela questão das 48 horas, né? Por isso que a federação, então, vai colocar os jogos de quarta às 4 da tarde, aí daria 48 horas na sexta às 18, e aí possivelmente esses jogos seriam após as 18 horas, para dar esse tempo que é uma exigência, inclusive, da Lei Pelé, né? Do Estatuto do Torcedor, não é isso, Marlon? Exatamente, essa exigência é de 72 horas. Devido à questão da pandemia, foi-se alterado para 48 horas. Então, essa mudança, né, que foi colocado pela FENAPAF, que é a Federação dos Atletas Profissionais de Futebol, então foi acordado isso com os atletas, porque o correto que foi feito isso, lembra do bom senso, onde os atletas cobraram essa questão da recuperação, a lei ficou para 72 horas. Mas devido à pandemia foi aprovado nesse momento especial que vivemos, 48 horas, o momento mínimo de descanso para os atletas poderem disputar a competição em alto nível.
Então vamos aguardar uma verdadeira maratona, né, Marlon? Então, por exemplo, na quarta-feira tem o CRB jogando no Repelé e o CSA jogando lá em Arapiraca, lembrando, Isso. portões fechados, né? Não tem presença de público, como está acontecendo em todo o Brasil. Na verdade, em todo mundo, né? Não tivemos público aí em outros jogos nessa retomada pós-pandemia. E claro, a gente vai aguardar, porque na segunda-feira, no caso, as duas semifinais serão no Repelé, possivelmente uma seguida da outra, é isso, Marlon? No caso da segunda. A semifinal é jogo único, então, independente, vai ser no Rei Pelé. Mas serão são 4 times brigando, não? São 4 times Isso. Brigando. Aí você joga tem 2 jogos, os dois né? jogos, os 2 jogos, e aí a final um jogo só. Mas tudo no Rei Pelé. Então, possivelmente rodada dupla na segunda, nas semifinais, né? Na segunda-feira, exatamente. Perfeito. Marlon, obrigado pelas suas informações, sempre informações precisas, com todos os detalhes, e vamos aguardar realmente na semana que vem, na véspera aí da decisão, desses jogos já decisivos, aí a gente volta a conversar sobre essa retomada. Obrigado, Marlon. Bom fim de semana. Um abraço. Portanto, aí, Campeonato Alagoano já com vaga aí, né? E tem outra informação, né? O ASA, a decisão na próxima fase na vaga da Copa do Brasil, eu acabei esquecendo de comentar com o Marlon, será disputado pelo ASA e o terceiro colocado. E aí vai ser uma outra data a ser definida pela federação, né? Porque tem aquela vaga na Copa do Brasil. O ASA já está garantido aí para disputar essa vaga. E aí ele vai disputar com o terceiro colocado, mas aí essa data possivelmente só após essa maratona de jogos.